No nosso podcast de hoje, vamos conhecer um pouco mais da história da psicóloga Thaís Carneiro. Bom, eu escolhi psicologia, vamos pensar, né, lá do início, porque eu gostava de trabalhar com crianças. Esse era o meu foco no início. Eu pensava em trabalhar com crianças, era uma coisa que eu me identificava, que eu gostava. Eu tenho uma família de profissionais que trabalham na área da saúde. Um pai médico, uma mãe psicopedagoga e vários outros médicos na família. Então, o que me vinha na cabeça naquele momento era ou pediatria ou psicologia, né? E quando eu fiz vestibular, eu prestei para as duas coisas e na época só tinha psicologia na PUC, eu decidi entrar para psicologia e me apaixonei pelo curso. Eu acho que é um curso realmente que cativa as pessoas, porque é um curso difícil, pesado, tem muita teoria, mas ao mesmo tempo tem muita coisa divertida, lúdica, de você fazer várias simulações ao longo do curso, né, em relação a aplicar testes, a conhecer as diversas áreas de atendimento, né, tanto da área prática quanto da área teórica. Então, assim, é um curso que envolve a gente de uma maneira muito legal e eu me apaixonei pela psicologia. Eu acho que hoje eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa. Durante muito tempo, no consultório, eu atendi mais crianças do que adulto, porque eu sempre tive essa aptidão. Então, quando você faz bem uma coisa, isso atrai, né, para que outras pessoas também queiram trabalhar com isso ou que queiram ser atendidos dessa forma. E aí, ao longo da minha formação profissional, eu acabei transitando por várias áreas da psicologia, que eu acho legal colocar, porque o foco meu inicial era a área clínica, mas eu também sempre gostei da área de docência. Então, eu fui fazer especialização em teoria psicanalítica, que é mais para o foco da área clínica, mas aí eu fiz mestrado, fiz doutorado, já pensando na parte de docência universitária, né? Então, foram duas jornadas, né? 2 percursos que eu consegui fazer na minha formação profissional, uma na área de atendimento psicológico e outra nessa área de dar aulas, né, na faculdade. E quando me pergunta assim, uma experiência marcante vivido na minha profissão, fica difícil de responder, né? São quase 20 anos de profissão hoje e eu consigo pensar em 3 momentos, assim, eu vou resumir 3 momentos bem marcantes que eu acho da minha profissão. Um deles, quando eu ainda fazia faculdade, quando eu estava no estágio, no final da graduação, e eu atendi uma criança de uns 3 para 4 anos, que tinham comportamentos bem difíceis, roubar, qualquer lugar que a mãe levava ela derrubava todas as coisas, tinha comportamentos muito agressivos, e todos imaginavam ela como se fosse um monstrinho, né? E ela chegou no consultório com esse perfil. E quando ela desenhava, ela jogava tinta preta no final do desenho e tampava todo o desenho com tinta preta. E no final da terapia, depois de todo o processo, ela desenhar eu e ela numa janela aberta e toda colorida, me marcou muito, porque foi como se naquele momento eu vislumbrasse assim, o que a psicologia é e o que seria na minha vida, ajudar pessoas daquela forma. Né? Então, eu acho que foi lá no inicinho da minha profissão e foi algo que me marcou muito, porque me mostrou um pouco isso, assim, já naquele primeiro momento pensar, nossa, é isso que eu quero fazer na minha vida, é ajudar pessoas dessa forma. Né? Então, houve uma mudança de comportamento enorme e foi um caso muito legal que eu guardo com muito carinho. Um segundo momento muito especial que eu gostaria de contar já que eu trabalhei 11 anos na APAE de Goiânia, né, com alunos excepcionais e com gestantes adoecidas, que têm doenças infecto-contagiosas, eu me lembro, foi uma coisa que me marcou também, de uma mãe que tinha acabado de ter bebê, seu neném estava com alguns dias, né, recém-nascido, e ela foi entrando para o meu consultório com ele no colo e veio conversando com ele ao pé do ouvido e falando assim, olha, fica tranquilo,
nós vamos entrar ali na sala da doutora, mas ela vai só conversar com a gente, ela não vai fazer nada com você, eu vou estar com você do lado de você o tempo todo. E foi conversando com o bebê de uma forma que me tocou, porque era isso que eu estudava também, né, na faculdade, essa coisa da relação mãe-bebê e da importância disso. E esse momento, ver isso acontecer, também influenciou muito na minha escolha na hora de fazer o meu mestrado, que foi sobre relação mãe-bebê, porque foi uma coisa que também me marcou muito. E um terceiro momento que eu acho que eu gostaria de comentar, de um momento importante na minha profissão, já que eu também dou aula aqui na UniGoiás há 13 anos e já atendi muitos alunos, né, milhares de alunos nesse período, e teve um aluno que me marcou também, porque era um caso de um aluno que tinha uma depressão crônica, severa, e que teve altos e baixos ao longo da sua graduação. Eu acompanhei ele o tempo todo, ajudei como eu pude, conversava com a família, com ele, teve todo o acompanhamento. Então, vê-lo formar, vê-lo no dia da formatura também foi um momento marcante para mim. Eu acho que esses 3 exemplos mostram um pouco de cada atuação que eu já tive ao longo da minha vida, assim, na área clínica, no meu trabalho na APAI e no meu trabalho na UniGoiás. Então, eu acho legal esses 3 para dar esse panorama, assim, mas é uma profissão que, se eu pudesse dar uma dica, né, para quem está pensando em fazer psicologia, é uma profissão difícil em alguns aspectos. Não é fácil a gente lidar com problemas, com dificuldades todos os dias. A gente é colocado em questionamento todos os dias. Em alguns momentos a gente se sente impotente por não conseguir uma mudança num quadro e ter que pensar em novas possibilidades. Em alguns momentos foge do nosso controle. Por exemplo, quando uma mãe resolve tirar a criança de uma vez de uma terapia que ainda não está num equilíbrio ideal, né? Então, tem coisas que fogem do nosso controle. Então, tem as dificuldades. Ser psicólogo não é fácil nesse sentido de trabalhar com coisas difíceis todos os dias, mas, ao mesmo tempo, tem um lado muito bonito e muito positivo. Você ajudar pessoas, você ver as conquistas nos olhos dessas pessoas, as mudanças, a qualidade de vida, você ver as pessoas mais felizes, isso é muito positivo, isso deixa uma sensação indescritível. E se eu pudesse falar um pouco da profissão de psicologia, né, para finalizar, para aquelas pessoas que pensam em fazer psicologia, eu diria para aproveitar o leque de possibilidades que essa profissão traz. Porque muitas vezes, quando fala em psicólogo, já pensa só na área clínica, né? E não é bem por aí. O psicólogo pode trabalhar em recursos humanos, ele pode trabalhar na área jurídica, ele pode trabalhar na clínica, ele pode trabalhar dentro de uma escola, dentro de uma empresa. São diversas possibilidades, né? Que não abrange só a área clínica. Então, quanto mais você conseguir aproveitar desse leque de oportunidades, por exemplo, eu já fiz estágio em clínica, eu já fiz estágio em empresa, isso me possibilita, quando eu vou trabalhar em algumas áreas, como na própria União de Goiás, União de Goiás, não. Como na própria... UniGoiás. Isso me possibilita, quando eu vou trabalhar em alguns lugares, como na própria UniGoiás, de fazer também seleções dos funcionários que vão trabalhar, né, na casa, porque eu já fiz esse trabalho anteriormente em recursos humanos. Então, quanto mais experiências a gente puder explorar dentro da faculdade, em todas as áreas que a psicologia pode nos possibilitar, na APAI também eu trabalhei com psicologia hospitalar e não só com clínica. Então, eu acho que se a gente consegue pegar esse leque de possibilidades e aproveitar a nosso favor, a gente consegue ter muito mais possibilidades de atuação no mercado de trabalho. E isso é muito legal. Você acabou de ouvir o podcast Goiáses. Conheça mais sobre o curso em www.unig.edu.br. Siga nossas redes sociais, @UniGoiáses e UniGoiáses TV.